Lá na era vitoriana, para ser mais exata, no teatro em Londres, existia um ator que ele era muito famoso, um grande ator, mas infelizmente ele teve a vida interrompida de uma forma muito trágica e muito bizarra. E ao que parece, o espírito dele ainda não descansou. É essa a história que eu trago para vocês hoje. Olá, pessoas do meu coração, tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim. Eu tô aqui com as minhas cachorras querendo atenção, mas vamos lá, foco no trabalho. O nome dele era William Terrace. Nome de nascimento, William Charles James Lewin. Ele nasceu na Inglaterra, em Londres, no dia 20 de fevereiro de 1847. E ele foi um dos atores mais famosos da era vitoriana. O falecimento dele, a forma como ele faleceu, deixou marcas muito grandes no teatro londrino. E dizem que o fantasma dele ainda assombra Covent Garden. Então vamos aos fatos. Ele começou a carreira como ator nos anos 1860 e rapidamente se destacou por seu carisma e beleza. Ele era lindo. Especializou-se em papéis de heróis românticos, especialmente nas peças de Wilkie Collins e em produções de melodrama popular. O público adorava, ele era o galã do teatro vitoriano. Ele se tornou uma das estrelas do teatro Adelphi, onde seu nome era garantia de casa cheia. E ele tinha uma parceira cênica constante, que era a Jessie Millward, que dizem, supostamente, que eles tinham um envolvimento romântico, embora ele fosse casado desde 1870 com a Anne Fellows Terrace, com quem ele tinha os filhos Ellaline e Tom. A Ellaline se tornou atriz de comédia musical e o Tom, diretor de cinema. E pelo que eu vi na biografia, constavam os nomes dos netos dele também, então ele provavelmente ainda tem descendentes, tá? Aí apareceu um ator chamado Richard Prince Archer. Ele tentou de todas as formas ajudar esse cara, dando papéis para eles, colocando ele como coadjuvante. Só que o Archer, ele tinha um problema muito sério com bebida e ele também tinha doenças mentais. Então aquilo, ele desenvolveu uma paranoia que ele achava que o fracasso dele como ator era culpa do Terrace, que roubava a cena dele. E a coisa foi escalando num ponto que, no fim, ele aprontou um monte lá dentro do teatro, acabaram mandando ele embora. Mas o Terrace não teve nada a ver com isso, porque o Terrace, por muito tempo, tentou ajudar e usou até um fundo que existia, era tipo um fundo sindical, alguma coisa assim, para ajudar, para pagar despesas do arte. E a coisa foi escalonando cada vez mais para pior. Aí aconteceu o seguinte, essa obsessão do Prince foi crescendo assim, num ponto que o outro era talentoso, ia bem e tudo mais, na cabeça dele, ele o estava prejudicando. Aí na noite de 16 de dezembro de 1897, o William Terrace se dirigia ao Teatro Adelphi
para mais uma apresentação. Ao chegar, ele entrou pela entrada dos artistas e foi surpreendido por Prince, que o atacou com uma faca várias vezes. A Jessie Millward, que era a parceira cênica e supostamente amante do Terence, ela presenciou tudo aquilo no desespero, só que ela não conseguiu fazer nada. O cara estava enlouquecido, sabe? Ele estava sedento por sangue. O Prince foi preso, declarado insano e foi enviado ao Broadmoor Criminal Lunatic Asylum, um hospício, onde ele permaneceu até o fim da sua vida em 1936. Aí nós vamos para a parte sobrenatural. O fantasma de William Terrace. Sim, senhoras e senhores, um fantasma vitoriano de teatro. Testemunhas afirmam ter visto o fantasma de Terrace no Teatro Adelphi, especialmente na entrada dos artistas, que foi o local onde aconteceu toda a tragédia. O local mais famoso e com maior número de relatos é a estação de metrô de Covent Garden, onde passageiros e funcionários relatam encontros com um homem muito elegante, distinto, de bigode vitoriano. Só que eles vêm e ele desaparece de repente, sem deixar vestígios. Muitos acreditam que o fantasma de Terrace ainda procura Jessie Millward, que morava ali na região. Um daqueles amores que nunca acabam e que resistem ao tempo, como muitos fantasmas lá do Reino Unido. É uma história triste, é uma coisa muito injusta e uma vida que foi ceifada assim, a troco de uma paranoia, de uma inveja. Depois ninguém entende quando dizem que a inveja mata. Lembre-se de John Lennon, que o outro lá era um fã, né? É complicado. E essa foi a história de um grande ator do teatro vitoriano, William Terrace, e de seu fantasma, que ainda perambula por Covent Garden, principalmente na estação de metrô, à procura da sua amada. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, seu comentário, nem que seja um emojinho só para me ajudar, porque aí o YouTube entende que o vídeo é relevante e indica para outras pessoas. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, ative o sininho, assim você recebe toda vez que eu postar mesmo os vídeos programados. Você recebe todos. E se você quiser e puder ajudar o canal, a chave Pix está no primeiro comentário fixado. Até mais, gente!